Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje aí, 27 de julho de 2020, vamos gravar o nosso primeiro vídeo de Direito Constitucional. Atualmente o Direito Constitucional está aí previsto na nossa Constituição Federal de 1988. É a chamada Constituição Cidadã. Foi uma Constituição promulgada via Assembleia Constituinte e que trouxe muitos direitos, muitas garantias para o povo brasileiro. Graças a Deus, né? Justamente o que diz o preâmbulo, sob a proteção de Deus. Inclusive, iniciando aqui pelo preâmbulo, esse não tem caráter normativo. Ele tem apenas um caráter de norma política. Ele não tem caráter vinculativo nem nada. E nem serve como fundamento de ação direta de inconstitucionalidade também não. Raramente são tidos questões referentes a preâmbulo da Constituição. É muito raro. Como nosso foco aqui é mais a letra da lei, é mais o texto constitucional, a gente não tem que estar aprofundando. Inclusive, a gente não vai aprofundar em conceitos de princípios também. Não é a nossa necessidade, pois as questões aí de concursos policiais, salvo de delegado, que tem umas questões mais doutrinárias, os demais aí, policial penal, civil, como investigador, a PM, guarda municipal, esses aí não cobram muito doutrina, praticamente não cobram doutrina nenhuma. Então, já dada essa observação sobre o preâmbulo, vamos falar do artigo 1º. O artigo 1º ele traz diversas informações importantes. Ele traz a nossa forma de governo, que é a república, tudo indiretamente. Ele traz a nossa forma de Estado, que é a federação. Ele traz o nosso regime político, que é o regime democrático. Ele traz a indissolubilidade dos estados, municípios e Distrito Federal e traz também os fundamentos da República Federativa. Vamos a ele. O artigo 1º diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então aí já deu para ver que ao falar de República Federativa do Brasil, união indissolúvel e Estado democrático de direito, é aquela observação inicial que a gente fez. Os fundamentos são os seguintes: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. São 5 fundamentos. Inclusive existe aquele macete que é o Socidivaplu, que na hora da prova aí salva muita gente. Ao tratar da soberania, o texto constitucional está referindo-se à supremacia do Estado brasileiro perante outros estados, outros países. Ao falar de cidadania, fala da participação na vida política de cada cidadão. E o pluralismo político refere-se à liberdade de manifestação das ideologias políticas dentro do nosso país. Lembrando que o artigo 1º não fala dos territórios. Atualmente não existe território no nosso país, não há território federal. Mas se caso venha a existir, esse não é tido como um ente político, é diferente. O parágrafo único diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Quando ele fala diretamente nos termos dessa Constituição, ele refere-se ao plebiscito, ao referendo, à ação popular e à iniciativa de lei. E, indiretamente, através dos parlamentares aí, dos governantes, dos chefes do executivo. O artigo 2º da Constituição nos remete aos poderes, aos 3 poderes da União. Na verdade, há quem diz que o poder é único e que ele se divide em 3 funções, mas não precisamos entrar nesse debate. São independentes e harmônicos entre si: legislativo, executivo e judiciário. Essa questão aí já é bem conhecida por todos nós, né? Esses 3 poderes aí. O artigo 3º traz os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. A gente tem que ter muita atenção para não confundir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previstos no artigo 3º, com os fundamentos do artigo 1º. Esses objetivos seriam quase que visões que o Estado tem, ações que ele venha
virá a praticar para estar garantindo direitos, deveres aí. Então, são objetivos fundamentais: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização. Falem erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. A gente tem que ter muita atenção que fala em reduzir, não fala em eliminar desigualdades sociais nem regionais. Esse, na hora da prova eles costumam trocar essa palavra e aí pega muita gente. E o inciso 4 vem e diz que é também objetivo fundamental promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso aí a gente tem mais é quase que decorar mesmo. Há alguns macetes aí, com garra erra pouco, ajuda a lembrar das iniciais. Se para alguém aí for interessante, os verbos, e lembrando que o artigo 3º ele constitui-se primordialmente por verbos, que é construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. Então, lembrou dos verbos, já ajuda a lembrar dos objetivos fundamentais. O artigo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil trata-se dos princípios das relações internacionais. São 10 princípios e a gente pode dividir eles aí em 3 grupos. São 3 grupos para poder facilitar um pouco o estudo. O primeiro grupo refere-se à soberania do Estado, que é o inciso 1, que é a independência nacional, autodeterminação dos povos, não intervenção e igualdade entre os Estados. O segundo grupo seria relativo à paz, digamos que a paz mundial, que é um princípio da relação internacional, a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos. Temos aí um terceiro grupo que se refere aos direitos humanos. Esse terceiro grupo ele fala sobre a prevalência dos direitos humanos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Então, é princípio aí, eu acho que dos princípios que mais chama a atenção é a concessão de asilos políticos, não é a vedação. Então, a gente tem que lembrar aí, são 10 princípios, são muitos princípios, a gente divide eles nesses 3 grupos relativos à soberania, à paz e aos direitos humanos. O parágrafo único traz uma informação muito importante que diz que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Não é de toda a América, não é da Europa, da África, da Ásia, não é. É dos povos da América Latina, visando formar uma comunidade latino-americana de nações. Nós trabalhamos aí do artigo 1º ao 4º, não vamos entrar agora no artigo 5º, pois é um artigo muito longo, com muitas informações, e a gente tem até que selecionar as partes mais importantes para poder estar tratando aqui, porque senão não dá conta. Então fica assim, agradeço a todos aí a atenção, bons estudos.